Mário, voltamos mais uma vez para mais uma pergunta acerca da tua pregação do domingo passado. Os falsos mestres. Já falámos um pouco acerca do que é um falso mestre, se é apropriado mencionar ou dizer os nomes destes falsos mestres. Já cobriste essa área. Agora gostaria de perguntar isto. Qual deve ser a relação ou a atitude dos crentes com estes tipos de igrejas? Vou-te mencionar. A primeira é organizações como a IURD. Qual deve ser a atitude dos crentes, ou nós mesmo como congregação, para com essas organizações? Qual deve ser a atitude, e mesmo da liderança da igreja? Claro, eu vou usar aqui um exemplo de alguém que é conservador, tido como conservador, também pelo seminário onde estudou e pela influência que tem tido nos últimos anos no meio evangélico conservador, que tem tido uma atitude que tem sido muito criticada pelos conservadores evangélicos, que é o Francis Chan. O Francis Chan, ele tem decidido reunir-se com estes líderes de igrejas onde se prega o evangelho da prosperidade. Estamos a falar de personagens tipo Benny Hinn e por aí adiante, com quem ele se tem encontrado, tem tido convívio com estas pessoas e tem pregado nas igrejas destas pessoas. E claro, a ala conservadora levantou-se e criticou este ecumenismo do Francis Chan. Não entendem porque é que ele faz isto, porque isto são igrejas que pregam outro evangelho, não pode ser considerado igrejas de Cristo. E pronto, ele tem sido fortemente criticado por esta atitude. E claro, nós nos questionamos biblicamente se ele está a fazer algo certo, se devia ser esta atitude de líderes de igrejas evangélicas que realmente confessam o verdadeiro evangelho, vivem o verdadeiro evangelho, ou não, se devemos de alguma forma ser amigos, estar juntos, orar juntos, pregarmos nas igrejas uns dos outros. Qual deve ser a nossa atitude? Bem, eu quando olho para o Novo Testamento e tento ver o padrão dos apóstolos em relação aos falsos mestres ou igrejas que possam professar falsa doutrina, eu não vejo isso. Não vejo Pedro, nem Paulo, nem João, nem Judas a irem à igreja destes homens ou a conviverem com eles, nem sequer na história da igreja. Na história da igreja, homens como Marcião, Mani e outros foram denunciados, expulsos, excomungados da igreja verdadeira por causa da falsa doutrina. Então eu não consigo ver no Francis Chan, vamos dizer assim, uma boa atitude, uma coisa que tem respaldo na história da igreja e na história do Novo Testamento. Não vemos isso. Pelo contrário, o apóstolo João, olhando aqui para a carta que ele escreve sobre a atitude que a igreja deve ter em relação a estes homens, em 2 João, ele diz aqui no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Isto tem a ver com o docetismo, parece-me a mim, a doutrina que estava a ser pregada pelos agnósticos naquela época, naquele tempo. Assim é o enganador e o anticristo. Versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completamente ao completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. Este é o padrão. É isto que tem que acontecer. Eu não estou a dizer que nós não podemos conversar com estas pessoas, mas a única conversa possível com estas pessoas é chamá-las ao arrependimento e ao verdadeiro evangelho. Se eles conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Se eles não confessam aquilo que os apóstolos ensinaram,
É óbvio, não pode haver aqui convívios e recebermos na casa uns dos outros e irmos pregar às igrejas uns dos outros. Não dá, é impossível isso acontecer. Não consigo perceber a atitude do Franciscano. Por mais, vamos dizer assim, bem pensada que possa ser, ou boa intencionada que possa ser a atitude dele. E mesmo dele, do historial conservador que ele tem. Exatamente. Deixou todos os que o conhecem, até amigos que estiveram com ele durante muito tempo, com o pé atrás. O que é que está a acontecer com ele? Porquê esta atitude? Porquê este tipo de ministério? Não? Então eu acho que a nossa atitude deve ser mesmo de rejeição, de comunhão com estas igrejas. E a única atitude positiva para com estas igrejas ou líderes destes movimentos é pregar-lhes o verdadeiro Evangelho. Confrontá-los com a verdade, mostrar-lhes que eles estão no erro e que eles estão a enganar multidões de pessoas que vão atrás dos seus próprios desejos e ouvem aquilo que gostam. Imagina, deixa-me colocar assim um pouco mais baixo para dar assim um exemplo que todos possam entender. Imagina que vamos fazer uma atividade ali no Mirateres. Vamos fazer uma atividade de crianças, como já fizemos, de evangelismo a crianças. E de repente surge uma possibilidade de fazer uma parceria com a IURD para poder fazer esta atividade. O que tu estás a dizer é que isto está fora de questão. Sim, fora de questão. Aliás, há pouco tempo atrás, o pastor Tiago Cavaco no Facebook denunciou encontros. Eu não tinha conhecimento desses encontros. Já tinha ouvido falar de uma organização, eu não recordo o nome dela, senão denunciava aqui, que promove encontros entre evangélicos e católicos, para orarem juntos, para verem atividades que podem fazer em conjunto. Eu não consigo entender. Não consigo entender aonde eles têm base bíblica para isso. Só pode ser por ignorância bíblica. É a melhor das hipóteses para pessoas que promovem estas coisas. Aliás, a Organização da Sociedade Bíblica Portuguesa tem comungado muito com os católicos. Não é? Há pouco tempo recebi um e-mail que começava por dizer algo sobre o Papa Francisco, coisas que o Papa Francisco disse como algo bom para os verdadeiros cristãos. O que é isto? O que é que está a acontecer? Ou aqueles que estão à frente da Sociedade Bíblica Portuguesa estão a desviar-se do verdadeiro Evangelho, ou então, eu não sei, talvez há mesmo falsos mestres ali naquele lugar, falsos crentes naquele lugar, que não entendem que há uma separação lógica entre aqueles que conhecem o verdadeiro Evangelho e aqueles que não conhecem o verdadeiro Evangelho. Então eu acho que a nossa atitude não pode ser de comprometer a verdade para procurar aquilo que nos une e estar com estas pessoas. Também a nossa igreja é contra o ecumenismo, é contra esse tipo de movimentos. Então, basicamente, a doutrina vai trazer sempre divisão. Não pode haver comunhão com uma doutrina dividida. Exato. Eu diria a doutrina une os verdadeiros crentes e ela expulsa os falsos. Assim, nós não podemos comprometer a sã doutrina. Então, vamos já para o outro exemplo. Este exemplo era, qual é que deve ser a atitude da Igreja com estas organizações, que são claramente organizações que ensinam outro Evangelho, eles não têm a doutrina das Escrituras, eles confessam mesmo isso. Na declaração de fé deles está ali exposto. Então é claro, é fácil isto para nós. Mas qual deve ser a atitude da Igreja, por exemplo, a nossa Igreja, os nossos crentes da nossa congregação, com outras congregações protestantes também, mas com lideranças, que têm lideranças que pregam outro Evangelho? Qual deve ser a atitude da nossa congregação com estas congregações, que muitas delas são reformadas, se calhar na sua declaração de fé tem a mesma declaração que nós temos, mas os líderes lá dessa igreja agora pregam outro Evangelho? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a atitude mesmo dos pastores e da igreja em geral para com essas igrejas? Eu acho que nós podemos ter o cuidado com a igreja, porque ela historicamente é uma igreja conhecida como
uma igreja evangélica, protestante, que conhece o verdadeiro Evangelho, ela nasceu do verdadeiro Evangelho, então eu acho que devemos ter esses cuidados para não destruir uma verdadeira igreja. Mas acho que devemos denunciar os falsos mestres. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele denunciou Himeneu, Alexandre, Fileto. Porquê? Porque estes homens estavam a ensinar coisas erradas, falsas doutrinas, dentro de uma verdadeira igreja, que era a igreja de Éfeso. Então eu acho que devemos denunciar pastores que neste momento estão a pregar alguma coisa que vá contra o verdadeiro Evangelho. Também devemos dar nomes, colocar em cima da mesa se os conhecemos, devemos dizer publicamente que eles pregam outro Evangelho, sem qualquer problema, porque a Bíblia mostra esse padrão em relação aos apóstolos. Mas aí como é que funciona a comunhão entre igrejas? Ela fica afetada, obviamente. Eu acho que pode surgir pela comunhão que já existe entre as igrejas, porque elas, na sua declaração de fé, acreditam nisto. Pode existir, de alguma forma, um momento em que nos sentamos e falamos com este pastor sobre o que ele está a ensinar e porque é que ele está a ensinar, para entendermos realmente se é um erro que ele simplesmente está a pregar porque ainda não entendeu bem esta verdade, ou se realmente ele está convicto daquilo e ele não crê mesmo no Evangelho das Escrituras, e depois alertar a igreja, dizer à igreja: este homem prega outro Evangelho, e vocês têm que lidar com isso, que é isso que o apóstolo Paulo fez com a igreja de Corinto. Não é? Nesta secção que vamos pregar, ele está a alertar a igreja que estes homens são falsos apóstolos, ensinam outra coisa, e que a igreja tem que tirá-los. Até à chegada dele, a igreja vai ter uns quase 3 meses para lidar com essa situação. Se não fizer, ele vai lá e ele vai tratar do assunto. Então vamos dar um exemplo aqui prático. Imagina o mesmo exemplo de há pouco. Sim. Vamos fazer uma atividade lá em baixo, evangelismo de crianças, mas surge a oportunidade de fazer uma parceria com uma igreja batista cujo pastor não crê que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente. Aquilo foi algo assim espiritual, não foi algo físico, não foi algo palpável. Seria sábio para a nossa igreja fazer uma atividade com uma igreja que tem um pastor que confessa isso? Não seria sábio. Não seria sábio porque sempre está em cima da mesa esta questão da cumplicidade. Então eu acho que não seria sábio. Até isso estar resolvido, até vermos uma mudança, por ser o líder da igreja, nós não podemos ter comunhão. Porque também há o perigo de... Bom, qual é o Evangelho também? Exatamente, porque parece que dá a liberdade. E mesmo a congregação, qual é o Evangelho? Exatamente, parece que passamos a imagem às pessoas de que, pronto, podemos aceitar as duas opiniões sobre o Evangelho. Exato. E não, voltamos ao princípio que nos rige, que é compromisso com a verdade. Nós estamos comprometidos com o Evangelho, também, não com pessoas. Também, a única pessoa com quem estamos comprometidos é Deus. Exato. Também, e então não vamos vender a verdade por nada. Também. Muito bem. Portanto, é mesmo um cuidado que nós temos de ter com igrejas, porque há muitas congregações que acabam por se desvirtuar por causa desta tendência de querer sempre fazer parceria com este. Já nem falo com parceria com organizações que são completamente secularizadas. Mas mesmo na nossa família evangélica, termos, se calhar, congregações que querem unir-se, não sei por que razão, a outras, e acabam por sempre... as más companhias trazem maus costumes. Exatamente, corrompem os bons costumes, sim. Então nós devemos ter esse cuidado como igreja, porque o nosso primeiro compromisso é com a verdade e sabemos que essa verdade é o que sempre vai santificar a nossa comunidade. Não é estas parcerias, não é a comunhão com outras igrejas, mas a verdade. Obrigado, Mário. Muito obrigado.